Boa noite a todas e a todos. Vamos dar início, então, ao segundo dia do nosso evento. O meu nome é Clarissa Brusco, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou moderar a palestra intitulada Mulheres no Esporte, que será ministrada pela Eline Pellegrini. Então, nós gostaríamos de nos desculpar, mas infelizmente não foi possível transmitir ao vivo a palestra da Aline devido à sua movimentada agenda. Recentemente, ela foi nomeada coordenadora de competições femininas da CBF, então a gente pode só imaginar o quão movimentada está a agenda dela nesse momento, né? Então, no horário previsto para a sua palestra, ela teve um compromisso, então a gente resolveu gravar. Tá? Mas felizmente, nós gostaríamos de... nós encontramos uma outra forma de fazer a palestra dela, né? E nós gostaríamos de agradecer a Aline por ter prontamente se disponibilizado e aceitado nos encontrar para gravar essa palestra. A Aline, ela jogou futebol profissional por 16 anos, sendo 9 deles pela seleção brasileira e 7 como capitã do Brasil. Ela foi diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol e atualmente também é representante da FIFA Legends. Atualmente, ela ocupa o cargo de coordenadora de competições femininas da CBF. Como atleta da Seleção Brasileira de Futebol, ela ganhou medalha de prata na Copa e ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Também participou dos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004, ganhando medalha de prata com a seleção brasileira. A Aline, então, acredita que a força dela vem de outras mulheres, tá? Aline, é uma honra de ter aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e te passo a palavra. Obrigada, eu que agradeço, agradecer todo mundo que está acompanhando também, peço desculpas, vocês estão vendo que o fundinho aqui é do hotel, realmente as últimas semanas foram bem corridas aí com essa mudança de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, e entrou uma reunião importante no mesmo horário, que eu não conseguiria estar ausente, então agradeço e peço desculpas, mas eu pretendo aqui cumprir com a mesma agenda que faria com vocês ao vivo, mas vamos lá para que vocês possam também aproveitar um pouquinho, vão ter perguntas, e me coloco à disposição se alguma coisa não for respondida, para na sequência as meninas me passarem e eu poder atender todos vocês. Então, acho que para a gente falar de mulheres no esporte, a gente precisa fazer essa reflexão do início do esporte, né? Então, se a gente for pensar em Jogos Olímpicos, onde a mulher estava no início do esporte, e acho que muito disso vem de encontro à minha carreira, né, enquanto atleta de futebol que fui, mas brinco que eu nasci atleta, então se eu tivesse sido direcionada para outras modalidades no alto rendimento, eu entendo que teria sido também uma boa atleta ali, teria, né, conseguido jogar em bons níveis, então acho que a gente precisa fazer uma relação da mulher dentro do esporte, acho que no início desse esporte, e acho que depois a gente vai olhando para o espaço da mulher dentro da nossa sociedade e vai entendendo um pouco de como são as coisas para a mulher. No esporte, na sociedade, o esporte reflete a sociedade, o futebol reflete a sociedade. Então, ao longo da minha fala, eu vou tentar fazer esses paralelos, e aí vou partir da minha história, para falar da história de uma mulher dentro do futebol no Brasil, chamado País do Futebol. Então, eu nasci em 1982, 6 de julho de 1982, e no dia 5 de julho de 1982 a gente teve um jogo histórico para o futebol dos homens, que foi um Brasil e Itália na Copa da Espanha, e o Brasil tinha até então, ou até hoje, muitos dizem que foi a melhor seleção da história, e o Brasil perdeu para a Itália ali as quartas de final. Esse jogo foi no dia 5 de julho de 1982. Eu nasci um dia depois, ou algumas horas depois, digamos assim. E aí, minha mãe não estava dia 5, super, né, no hospital, me esperando nascer ali, com calma. Minha mãe estava no meio de um baita de um churrasco na casa dos meus padrinhos, como todos os brasileiros estavam naquele momento assistindo a Copa do Mundo. Então, o Brasil tem essa relação com o futebol muito forte, né? O esporte o mais praticado é o futebol. Então, eu acho que a minha relação com o futebol e com o esporte começa ali, porque meu pai não foi jogador, eu sou a filha mais velha, então não tem na família
esse histórico de atleta, nem nada. E aí eu nasci um dia depois, então eu brinco que a primeira Copa do Mundo que eu assisti já foi a de 82, e os meus aniversários, consequentemente, de 4 em 4 anos, eles batem com a Copa do Mundo, né? Então, em 86, o ano que a Argentina é campeã, meus pais, coincidentemente, estavam numa viagem na Argentina, e aí eu lembro de assistir e de desenhar, goleiro, futebol. Então, assim, a gente é muito no Brasil, absorvido, consumido, né? Você consome muito esse futebol voluntariamente e involuntariamente, porque como é que uma menina de 4 anos, nas férias dela, a TV tá ligada na Copa do Mundo, tá todo mundo assistindo Copa do Mundo, e eu tava ali desenhando futebol, goleiro, tudo isso. Mas ainda com 4 anos, né? Que a minha coordenação ali é para desenhar, né? E aí a gente, né? A maior parte aí da turma também de educação física, se a gente pensar nesse processo, né? De desenvolvimento motor, ensino-aprendizagem, a próxima Copa do Mundo, que é 90, e aí eu já estou ali com 8 anos, e aí lembro dessa Copa do Mundo, do Brasil perdendo para a Argentina com o gol do Canidia. E aí eu já choro, vou pro banheiro, correr ali escondida para chorar. Né? Quem, em sã consciência, com 8 anos, tá chorando porque o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. Então, assim, como é que a gente absorve tudo aquilo, né? E vive tudo aquilo? Porque eu, com 8 anos, estava chorando porque o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo, entendeu? Qual que era a minha relação? E assim a gente vai seguindo. E aí, nesse período já ali, mais ou menos 90, é quando eu começo a jogar futebol na rua, com 6 a 8 anos ali. Então, é quando eu começo a jogar o futebol na rua já. 94, né, o tetracampeonato, eu com 12 anos. Aí lembro bem também, numas férias, mas ali eu já jogava, né? Ali eu já jogava, já entendia. Então, sofri dos pênaltis ali, a coisa foi, né? Acho que um dos momentos mais marcantes, assim, da minha vida de emoção aquela Copa do Mundo em 94, o desespero dos pênaltis e tudo. E aí eu vou falar agora um pouco dessa Copa de 82 dos homens, da Copa de 86 dos homens, da Copa de 90, da Copa de 94 e da minha história com futebol. Em 1983, um ano depois ali que eu nasci, o futebol feminino ele passa a ser regulamentado no país. A gente teve uma proibição, uma lei que proibiu as mulheres jogarem futebol de 1941 a 1941 a 1979. E aí era o futebol, mas eram outros esportes também que eram proibidos para as mulheres. E a justificativa é de que o corpo da mulher não era apto para aquelas práticas esportivas. Futebol, boxe, halterofilismo, tem algumas coisas ali. Então, assim, a ciência, né, os médicos da época provaram ou escreveram um decreto-lei dizendo que o corpo da mulher não era apto para aquela atividade, dizendo que o corpo da mulher tinha que ter o devido cuidado para a maternidade. Então, aí a gente começa com uma construção social do que é do homem e do que é da mulher. Na sociedade e no esporte. Então, a hora que a gente olha para essa sociedade, quando a mulher tem direito a voto, quando a mulher vai conquistando alguns direitos, muito tempo depois dos homens, e isso vai refletindo em várias áreas, em vários aspectos. Então, essa proibição, ela permeia ali mais ou menos 40 anos. Então, assim, você reforça num país inteiro que as mulheres não podem jogar futebol, não são aptas para aquilo por 40 anos. E aí, a lei é derrubada em 79, a regulamentação vem só em 83, um ano depois que eu nasci. E eu, obviamente, com 1 ano, não tenho noção do que aconteceu para trás. Eu, com 1 ano, não sabia que eu ia querer jogar futebol dali 5 anos. E eu, com 6 anos, quando eu começo a jogar futebol na rua, não entendia por que só tinha a Aline de menina e não tinham outras meninas ali jogando, só os meninos. Porém, eram os meus amigos. E a gente fazia outras brincadeiras juntos. Mas no futebol, só os meninos ficavam e as meninas não ficavam. E eu não entendi o porquê. E eu queria jogar futebol, eu gostava muito de jogar futebol. Então, assim, o meu pai foi um grande torcedor. Eu tenho uma foto clássica ali, fraldinha, 3 meses e camisa de time. Então, muito provavelmente, antes dele e da minha mãe terem chegado no meu nome, Aline, terem discutido vários, provavelmente todo mundo, né, ou meu pai já tinha falado, o time que vai torcer é esse. Então, no Brasil, a gente tem essa relação com o futebol,
querendo ou não querendo, para aqueles que gostam, para aquelas que gostam, a gente tem isso, porque vem às vezes do pai, da mãe, desse núcleo familiar, ou dessas pessoas que estão ali, que acabam tendo uma relação com o futebol, e isso vai sendo passado para os filhos, e aí literalmente filhos, meninos. Então assim, as meninas, até hoje, não ganham bola de futebol, poucas ganham uma bola de futebol, e aí, né, a gente aqui falando de ciência, falando de saúde, pensando em desenvolvimento motor, o quanto é rico as várias brincadeiras, o quanto é rico diversificar, o quanto isso vai acelerar e vai ajudar nesse processo motor cognitivo, e infelizmente as meninas, por uma construção social, são tiradas de algumas práticas que vai trazer um prejuízo para a gente ao longo da nossa vida, para a nossa saúde. A evasão feminina, né, das meninas no esporte é muito maior do que a dos meninos e muito mais cedo. Então, acho que tem vários pontos aí que a gente precisa pensar da saúde da mulher com o esporte e o porquê que essa evasão acontece enquanto professores de educação física e enquanto profissionais da área da saúde. E aí, com 6 anos, eu vou para a rua, começo a jogar futebol. Não tem menina, só menino. Eu não entendo por quê. Então, meu pai, né, podia torcer, mas não podia jogar. E falava que eu não podia, só que eu olhava para tudo aquilo ali e não entendia, né, o porquê não. E aí, como eu não entendi o porquê não, eu ia jogar escondido. E dos 6 aos 12 anos, ou seja, né, da Copa do Mundo ali, mais ou menos, de 86 até 94, eu não tenho meninas para jogar, sou só eu com os meninos. Então é esse período de 6 a 12 anos que eu só jogo com os meninos. E aí vai falar, mas e o preconceito? Deixavam jogar, não deixavam jogar? Eu ouvia muita coisa, mas acho que muito mais de adultos, né? Essa visão do meu pai, né? Praticamente não me deixava jogar, falava não é para jogar, futebol não é para menina, futebol é para menino, é o homem que joga e um monte de coisas, e eu não conseguia entender o porquê, né? E acho que tem muita relação com essa lei, com esse período que você reforçou para uma sociedade que aquilo não era para mulher. E acho que quando a gente pensa o espaço da mulher no esporte, é muito isso, ou onde hoje a mulher ocupa esse espaço, é um cargo de liderança, é um cargo de destaque. Então, foi construído para a mulher nessa sociedade, ao longo dos anos, caixinhas, né? A mulher só cabe aqui, não cabe ali, e a gente vai vendo isso se perpetuando, mas entendo que a gente está num momento de construção, de desconstrução, e isso é muito bom. Mas é isso, foram 6 anos ali, dos 6 aos 12, só com os meninos. Não sentia deles ali, porque a gente era tudo criança, esse preconceito, essa coisa do olhar meio torto ali. Então, obviamente, com 6 anos eu não jogava bem, então eu e o menino que não jogava bem, eles não queriam jogando, então eu vou melhorando, mas aí a gente entra na questão de oportunidade, né? Eu gosto muito de fazer uma coisa, eu não sei fazer, eu preciso ter oportunidade de aprender. E muitas meninas daquela geração ouviram esse não que eu ouvi e acabaram deixando de jogar. Então, quantos talentos, né, foram perdidos ali. E só com 12 anos eu chego num time de meninas, né, que eram só de meninas, ali no bairro, e aí é a hora que meu pai agora, entre aspas, pode jogar, né, porque agora é com meninas, mas aí também não é que era um time sub-12, era a Aline com 12, uma com 15, uma com 25, uma com 40, porque você não tinha as categorias, né? Você não tinha uma quantidade suficiente de meninas para dividir nas categorias, então você tinha um time e todo mundo ali. E aí hoje muito se fala, né? Algumas pessoas ainda insistem, mas eu tenho uma escolinha aqui e não tem muita menina, né? A culpa não é minha, eu quero que a menina jogue, mas não tem muita menina. E não entende esse processo histórico, né? E que você tem que dar oportunidade, se você for esperar numa escola de futebol ter uma turma inteira para ter um sub-12, vai demorar mais tempo. Então, assim, como é que eu vou otimizar aquelas 3, 4 meninas que estão ali dentro do processo para dar essa oportunidade? Porque, a culpa não é delas de só terem 12 meninas ali. Por muitos anos foi falado que aquele espaço não era delas, que menina não sabe jogar futebol, não é para jogar futebol. Então, com 12 anos, eu consigo chegar nessa equipe, mas continuo treinando com os meninos, né? E aí, mesmo treinando, tinham 2 dias, 3 dias na semana que eu treinava com os meninos ali, que era o mesmo técnico, ele dava treino para os meninos, e aí eu fazia esse treinamento. Com 12 eu já tinha mais uma ou outra menina ali jogando junto, e de uma certa forma isso vai me fortalecendo, né, enquanto mulher, além do esporte. Eu acho que ali você vai criando essa resiliência. Então todo não que eu ouvia, eu falava, não consegue, não pode, não faz tão bem, eu ia lá provar de uma certa forma que eu conseguia.
mas eu acho que isso tem que ser uma exceção e não a regra, né? A minha geração, para a minha geração, isso foi a regra, e para as novas gerações, isso tem que ser a exceção. Essas meninas têm que ter a oportunidade de poder praticar qualquer esporte que elas queiram. E aí, dos 12 aos 14 anos, já nesse time de meninas, meu pai, escondido, começa a acompanhar, vê minimamente ali que eu não era tão ruim assim, que eu jogava bem, jogava no ataque, né? Então, ainda tem mais essa. No Brasil, a gente começa todo mundo gostando de futebol, na maioria das vezes, e querendo ser atacante, né? Então, eu terminei uma ótima zagueira, que bom que me mudaram ali de posição. E aí, meu pai começa a acompanhar e liga para alguns clubes ali de São Paulo, na época, para saber se tinha equipe de futebol feminino, tudo, e o São Paulo tinha essa equipe. E aí eu vou fazer uma peneira, né? Aquele processo de seletiva, que a turma que acompanha mais o futebol aí sabe como é que é. 11 para cada lado, muita gente, só 15 minutos, né? E aí no final agora da minha passagem pela federação, eu tive a oportunidade de fazer algo semelhante, porém dentro de um processo mais construtivo, de uma metodologia. Então, um pouquinho mais para o final eu falo disso também, e o quanto todas essas experiências que eu fui tendo ao longo da minha carreira me ajudaram, né, no pós-carreira, como técnica, como supervisora, como gestora, hoje que eu sou. Então, a minha chegada no São Paulo, com 14 anos, depois de uma peneira no Aspirantes, você ainda não tinha nada de base, então naquela época ainda nem tinha essas categorias, né, hoje a gente fala categoria de base, na época era aspirante a profissional, e eu chego com 14 anos já, 6 meses depois, estou jogando no profissional. Então, assim, pensar na transição, né? O futebol era o que eu mais gostava, era lazer, era a parte boa, de repente virou sério e eu também não estava preparada para isso, então essa transição foi bem difícil, mas acho que muito do que me fez ser essa atleta, né, de alto rendimento, que eu poderia ter sido ali de outras modalidades, foi o lastro motor que eu tive na minha infância. Então, somos uma geração ainda que tinha rua, mas eu tive a oportunidade de fazer a ginástica olímpica, o atletismo, o vôlei, o handball. Então, eu acho que quando a gente pensa nessa questão da mulher no esporte, e acho que ela tem que ir além do alto rendimento, a gente tem que pensar na mulher no esporte voltado não só para a saúde, mas para a prática mesmo, né? O esporte pelo esporte, e a gente não perder essas meninas, independente se ela está jogando futebol, se ela está jogando voleibol, a gente conseguir manter essas meninas praticando esporte, principalmente nesse período mais crítico ali, que vai ser ali dos 12 aos 16 anos, que tem essa evasão muito grande. E aí, cheguei na equipe profissional, e tive essa dificuldade e quis parar de jogar. Então, se a gente pensar, né, no alto rendimento, é o seu trabalho, né? Então, assim, você tem que ser remunerada para aquilo. Eu praticamente não recebi um salário. Eu comecei no São Paulo com 14 anos, recebi ali com 15 anos o primeiro contrato de formação e fui receber novamente só quando eu chego no Santos, praticamente 10 anos depois. Então, assim, o esporte de alto rendimento para as mulheres é a profissão. Então, tem que ter o devido reconhecimento e, novamente, a gente volta a olhar para essa sociedade do espaço da mulher nela, de que a mulher recebe menos do que os homens para realizar a mesma atividade. Acho que a comparação no futebol ainda é muito complicada, porque eu acho que o futebol ele extrapolou também valores que são surreais, então acho que é impossível olhar para alguma coisa que foge da curva, mas se as mulheres dentro do futebol precisam ser melhores valorizadas, assim como, né, o voleibol atingiu hoje, acho que uma condição interessante, o basquete também está ali sofrendo ainda, né, um pouco disso, está se estruturando, o futebol feminino buscando isso, né, que o futebol seja uma profissão, que o esporte de alto rendimento para as mulheres seja uma profissão e elas não tenham que optar, que a hora de colocar na balança seja a mesma coisa, e acho que muito disso passa por esse processo de profissionalização, né, a hora que a gente pensa esse esporte no Brasil, ele é gerido, né, regido pela lei Pelé, e aí ele fala só de dois extremos, de profissional e não profissional, de profissional e amador, e acho que a gente precisa olhar isso e eu acho que tem meio, né, tem um caminho entre uma coisa e outra e achar qual que é esse caminho. Quando a gente pensa hoje em profissionalização do futebol feminino, eu acho que vai muito além dessa carteira assinada, que eu nunca tive em 16 anos de carreira, então eu acho que a gente precisa pensar na atividade diária profissional para essas atletas, da estrutura, de dar condição. Então, assim, o que é profissionalismo no futebol feminino no Brasil hoje?
a menina que quer jogar, ter a oportunidade de ter uma escola de futebol que ela é representada ali, que ela é atendida, que ela é recebida, porque vai ter aquela que vai ser a Marta e vai ter aquela que vai fazer porque gosta, e tem que ter esse espaço também nas escolas, nas aulas de educação física. A gente não pode, né, a bola dos meninos de futebol na quadra e a bola das meninas de vôlei para o pátio. Então, acho que são várias coisas que a gente precisa evoluir nesse sentido, e acho que o futebol feminino profissional, nesse momento, ele vai além dessa carteira de trabalho que se conquistou, né? Muitas conquistaram agora, mas acho que tem um processo que nós profissionais, né, da área da saúde aí precisamos ajudar a construir e dar essa devida atenção. E mesmo diante de um cenário aí, né, de muitos nãos que eu tive na minha carreira, não vai jogar, não pode jogar, não é para mulher, não vai receber e não recebia mesmo, eu acho que eu tive uma carreira de sucesso. Então, acho que se a gente pensar em dar oportunidade para essas meninas, construir um caminho, eu acho que a gente tem algo muito sólido, que a gente pode ter algo muito sólido, e aí não é que ela vai ser a Marta, ela pode ser a professora de educação física, que foi o que eu sonhei primeiro. Nunca sonhei ser jogadora de futebol, porque eu não vi as mulheres ali, então eu sonhei ser professora de educação física, e acho que passa muito por os profissionais, né, da área da saúde hoje, terem esse olhar, trazerem essa visão para o dia a dia, dessa sociedade, de quanto o Brasil, de fato, reproduz algo para homens e mulheres, seja na sociedade, seja no esporte. A gente precisa quebrar, né, esses estereótipos, porque isso acaba influenciando na oportunidade que essa menina vai ter ao longo da carreira. Então, se o primeiro não do meu pai tivesse me bloqueado, a Aline hoje não estaria contando que teve 9 anos na seleção brasileira, que jogou 2 Olimpíadas, que tem medalha olímpica, que jogou final de Copa do Mundo, final de Pan-Americano. Então, eu acho que cabe muito a gente dar essa condição, dar essa oportunidade para que essas meninas possam jogar, e que o esporte possa também gerar mudanças nessa sociedade, né? Quando a gente fala que muito do que a gente vive dentro do esporte, como atleta, mulher, reflete a nossa sociedade, quer dizer que se a gente der um bom recado dentro do esporte, a gente pode interferir também de forma positiva nessa sociedade. E aí é muito do que essa minha carreira no futebol, de 16 anos, de muita dificuldade, me ajuda nessa parte enquanto gestora, de pensar, né, em estratégias que vão além do futebol, que vão além do esporte, mas que possa, de uma certa forma, refletir nessa sociedade também. Então, programa de liderança feminina, essa peneira, né, para as meninas, não partindo do clube, partindo de uma federação, que foi o que a gente fez na Federação Paulista em 2019, que foi muito interessante. Então, outros programas aí que possam dar essa oportunidade e incluir, né, essas mulheres dentro do processo do esporte, seja como atleta, como preparadora física, como técnica na gestão. Muito se fala, tem poucas mulheres hoje como técnicas no futebol feminino, e não é só no futebol feminino. Se a gente olhar para o esporte feminino, a gente vai ver que esse esporte feminino ele é majoritariamente gerido por homens, e acho que a gente precisa fazer uma reflexão quanto a isso, né? Eu acho que a gente precisa olhar e falar, mas por que será que é assim, né? Por que será que no esporte masculino os homens estão ali gerindo tudo, as mulheres têm pouco espaço, e no esporte feminino as mulheres também não têm espaço e os homens continuam ali? Acho que a gente tem que pensar nessa diversidade e encaminhar juntos, mas acho que é papel dos homens, principalmente, porque hoje ocupam mais esses espaços, olharem e falar, se perguntar mesmo, assim, por que não temos mulheres aqui? Por que numa comissão técnica de uma equipe feminina, seja de futebol, de vôlei, de basquete, não tem nenhuma mulher ali, né? Eu acho que é preciso os homens fazerem essa pergunta, além de nós mulheres que estamos hoje nesse momento do lado de fora. E aí acho que quando se faz essa pergunta, você vai olhar para uma sociedade, para uma história onde a mulher teve direitos, né, adquiridos, conquistados ali muito depois do que os homens. Então, a gente precisa buscar essa mudança junto, essa equidade, essa diversidade dentro do esporte. Eu acho que isso faz bem para o esporte, faz bem para a nossa sociedade, que a gente vive também aí momentos difíceis. Então, acho que o esporte pode ajudar nessa transformação do espaço da mulher nessa sociedade e no esporte. Então, eu acho que foi muito do que eu vivi
na minha carreira, né, nesse período todo aí. Como atleta foram 16 anos, agora como a gestora já são aí mais 6, 7, então assim, são 20 anos dedicados ao esporte. Então, eu acredito que as mulheres podem, sim, devem ocupar esses espaços e a gente precisa fazer essa reflexão. Se não estamos aqui, é porque houve um período ali de proibição, é porque houveram caixas para homens e mulheres dentro da nossa sociedade, e a gente não pode normatizar e achar, não tem muita mulher aqui na gestão porque elas não querem. Não é assim. Então, assim, se eu abrir um processo seletivo para uma vaga e aparecerem 9 homens e uma mulher, a gente tem que se perguntar por que só apareceu uma mulher e tentar atacar esse problema. Então, eu acho que a minha carreira, né, de muitos nãos, mostra que sim, é possível se a gente construir um caminho e entendo que o esporte ele pode fortalecer muito a mulher dentro dessa sociedade, dessa autonomia, dessa garra, dessa resiliência. Então, eu acho que nós, enquanto profissionais aí da área da saúde, podemos usar isso de uma certa forma para trazer uma mudança que é importante para a nossa sociedade, e a gente tem vários exemplos disso. Hoje eu sou um desses exemplos, mas a gente tem vários. Então, eu acredito muito que as coisas estão mudando, que a gente está num momento de transformação, sem dúvida nenhuma, e a gente precisa estar, enquanto profissionais, preparados, né, para essa transformação, reforçando que isso aconteça, que as mulheres ocupem mais esses espaços, que as meninas tenham mais a oportunidade de praticar o esporte, porque isso vai trazer um benefício para a vida dela, como atleta ou não. Então, a gente precisa, enquanto saúde, se preocupar com essa evasão, é muito grande. A gente precisa, enquanto saúde, enquanto pessoas ligadas ao esporte, se preocupar que os recursos estão mais nos esportes masculinos e não no feminino, e o porquê, e acho que toda essa história mostra o porquê, então a gente precisa começar a evoluir nesse sentido, e é muito do que eu faço hoje também, né, enquanto gestora, tentando trazer todas essas problemáticas que eu vivi enquanto atleta, enquanto técnica. Então, eu acredito que a gente está num caminho aí de transformação importante. Convido todos e todas vocês a fazerem parte dessa transformação, a se questionarem, a discutirem juntos, homens e mulheres, para que a gente evolua enquanto sociedade. Sei que tem algumas perguntas aí, estou tentando olhar no chat aqui 2 coisas. Acho que da minha parte, assim, né, dessa história geral era um pouco isso, e aí eu vou abrir também aí para as meninas perguntarem mais. Acho que a Clarissa vai entrar aí para fazer algumas perguntas mais específicas. Olha aí, ó, super alinhadas. Aline, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da tua história, né? É muito interessante ouvir o lado de uma mulher que teve uma carreira de absoluto sucesso dentro de um esporte tão masculino. E se a gente for ver os avanços dentro do esporte, eles são muito recentes, né? Pensar que em 83 foi regulamentado, até 79 mulheres não podiam jogar futebol. Então, isso tudo é muito recente ainda. E, por exemplo, se a gente for pegar grandes competições, a primeira Copa do Mundo feminina, acho que foi em 1991. 91, a dos homens 30. 30, então é uma história, os homens já têm uma história nesse esporte muito mais antiga, muito mais regulamentada, então, e a gente tentar se inserir, a gente está correndo atrás, né? Mas dá para ver que a gente está tendo bastante avanço, mas tem muita coisa para avançar ainda. Então é muito interessante ouvir o lado de quem está da parte feminina que está passando por todos esses problemas. A gente tem algumas perguntas aqui do nosso público reduzido nesse momento. Uma delas é da Japa Mayumi. Ela quer saber quais são os próximos passos para uma maior profissionalização do futebol feminino brasileiro. Tem coisas que vocês estão fazendo, ações que vocês estão tendo dentro da CBF, projetos que tu tem, que auxiliem nesse sentido? Eu acho que a licença de clubes que vem em 2016, a diretriz da Conmebol, né, de que os clubes que disputam ali as competições sul-americana, Libertadores e Sul-Americana masculina, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, dessas equipes terem que cumprir alguns critérios dentro do licenciamento, e um deles é ter a equipe de futebol feminino, ajuda muito. Eu acho que a gente teve uma evolução
nesses 4 anos diante disso grande, mas aí, a partir daí, a gente também tem que buscar uma governança, estruturar, né, essas equipes, esses clubes, essas federações, as confederações. Então, eu acredito que um passo importante para a profissionalização do futebol feminino passa por a gente ter uma governança, passa pelos clubes realmente não necessariamente começarem já a ter um departamento, mas ter uma pessoa, um ponto focal que vai ser, né, que vai centralizar as coisas do feminino, o mesmo na federação, porque senão vão vir ações de cima para baixo, por exemplo, da FIFA, da Conmebol, e não vai chegar na ponta porque falta essa estrutura administrativa, burocrática, e a coisa para. Então, às vezes, a gente tem o melhor programa do mundo, mas ele não vai ter o resultado lá na ponta, porque tinha alguma coisa fora de compasso aqui, e aí era para chegar num caminho e chegou no outro. Acredito que a conquista da carteira de trabalho ela é muito importante no sentido de direitos, né? Então a gente passou por esse momento, está passando por esse momento ainda difícil relacionado à pandemia. Então atletas que não tinham esse direito dentro do clube não puderam minimamente, né, continuar recebendo dentro ali de algum auxílio do governo que teve, que foi o caso. Então é um direito, acho que é muito importante adquirido. De férias, de 13º. Então, acho que é uma busca, estamos avançando bastante nisso, mas acho que não é só isso. Então, assim, a atividade diária profissional, para mim, é muito importante. A estrutura de treino, a estrutura de assistência médica, o dia a dia mesmo dessa atleta precisa ser profissional, então eu acredito muito nisso. E aí, naturalmente, as outras coisas vão evoluindo, os campeonatos melhores, na televisão, aí você começa, de repente, a ter a questão do direito de arena para as atletas, mas eu acho que a gente precisa buscar o dia a dia muito profissional para essas atletas, a condição básica de treinamento, de campo, de estrutura, para elas fazerem o que elas sabem de melhor. Então, eu acredito que o profissionalismo ele passa muito por isso. É importante a carteira assinada, mas tão importante quanto elas terem essa atividade diária, a estrutura ali muito profissional. E uma outra pergunta que surgiu aqui da Gisele Tavares, ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia. Ela diz parabéns pela palestra, sempre muito bom te ouvir. Gostaria que você comentasse sobre algumas ações efetivas que já estão sendo realizadas no Brasil, que estimulam, incentivam e encorajam meninas e mulheres a participarem do contexto do esporte, tanto na prática, como na gestão, e também como consumidoras e torcedoras. Eu acho que a gente, pensando no todo, pensando no esporte, eu acho que não é que tem pouca coisa acontecendo, eu acho que talvez cada um, né, o futebol está cuidando ali do futebol, o vôlei do vôlei, o basquete, e aí eu acho que a gente precisaria unir força nesse sentido, sabe? Ter um grande projeto macro que vai falar da mulher no esporte, da inserção da mulher no esporte, desde de criança, dessa evasão que acontece muito, muito precoce. Então, eu acho que a gente tem boas ações, né? A gente tem bons projetos acontecendo aí, mas eu acho que eles estão cada um ali, cada modalidade meio que fazendo o seu. Eu acredito que a gente ganharia muita força se a gente tivesse alguma coisa mais macro, né? Que olhasse para todas essas modalidades e, olha, vamos falar da mulher e do esporte. Vamos trazer dados e dizer que as mulheres praticam menos esporte do que os homens. Vamos falar que a evasão feminina é maior do que a dos meninos. Vamos falar que isso resulta em X coisas. Então, acho que a gente precisa, nesse sentido, trazer esses números, porque eles estão aí, e fazer algo mais macro, que não vai falar só do futebol, que não vai falar só do vôlei, do basquete, do handebol, da natação, que a gente vai falar da mulher no esporte enquanto política pública, da inclusão ou da melhoria da vida da mulher através do esporte, né? Do empoderamento, da resiliência, de várias coisas que o esporte vai trazer, da autonomia. Então, eu acho que tem coisa legal acontecendo, mas cada um ali no seu quadrado. Então, fica aqui uma provocação da gente pensar em algo macro, que a gente vá falar todas as mulheres que são do esporte, independente da modalidade, todos os profissionais que estão envolvidos no esporte, vamos falar do espaço da mulher no esporte, né? Como se ele está acontecendo da forma que deveria, e se não está, por quê e o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que aqui fica uma provocação da gente ter uma política pública maior que dê essa visibilidade para falar realmente qual é a nossa relação
Porque senão a gente fica, né? Ah, mas a Aline falou uma coisa, mas não deve ser isso. A Clarice falou, mas não deve ser dados, e eles estão aí e trazer uma discussão mais ampla dessa relação real ali da mulher e do esporte no nosso país. Perfeito. E temos mais uma pergunta aqui da Maria Clara, da USP. Ela disse, Aline, quando a gente pensa em gestão, vemos casos de racismo, que são jogadores que são jogados para baixo do tapete, pois os próprios clubes induzem os atletas a ficarem calados. Quando se trata de machismo no esporte, o que você acredita que seja palpável, enquanto gestora, para incentivar que as mulheres jogadoras de futebol, e outros esportes também, né, se manifestem quando sofrem situações machistas? Eu acho que tudo passa muito em dar voz, né? Eu acho que a gente precisa dar voz. O que tem acontecido com relação ao racismo recentemente no futebol, em outros esportes, a gente está dando voz, né? Então, entendo o que ela falou, e aí vale o mesmo para o sexismo, para o machismo, para a homofobia e tantos outros temas. Então, acho que a gente precisa dar voz, e acho que o momento é muito oportuno. Então, a gente está vendo manifestações aí dentro do esporte com relação ao racismo, que há 10 anos atrás não aconteceria. Então, acho que a gente precisa aproveitar esse momento também da nossa sociedade e dar voz. Então, quando a gente pensa ali no machismo e pensa lá no movimento, no Deixa Ela Trabalhar, que ganhou força. Então, assim, a gente precisa realmente se unir e dar essa força, porque se uma mulher for lá falar sozinha, qual é a força que ela vai ter? Então, eu acho que o passado recente nos mostra que quanto mais unidas a gente tiver, e aí não é porque não foi com a Aline, foi com a Clarissa, que eu não tenho que dar voz. Então, a gente tem que se unir e dar voz, sim, porque eu acho que o momento é agora da gente conseguir avançar com algumas mudanças, porque, infelizmente, a gente vive nesse país machista, homofóbico, racista, e a gente construiu isso ao longo de séculos. Então, a gente não vai resolver todas essas questões em 5 anos, em 10 anos, mas a gente precisa, enquanto essa geração que realmente olha e reconhece, né, todos esses movimentos, então reconhece que existe racismo, reconhece que existe machismo, reconhece que existe homofobia, porque se a gente, enquanto sociedade, não reconhecer, não adianta nem discutir e caminhar, porque se é uma sociedade que não reconhece que aquilo existe, como é que a gente vai melhorar o que não existe? Então, acho que o momento é muito oportuno. Entendo também que a gente precisa estar juntas e dar essa voz, porque acho que alguns movimentos recentes mostram que sim, é possível, principalmente quando a gente está junto. Eu acho que isso muito depende muito também, a gente precisa da gente se ajudar, né? É a gente levantar uma outra, como tu comentou, se eu vou fazer uma seleção para algum cargo, tem 9 homens e uma mulher, bom, se aquela pessoa é tão competente contra os outros, por que eu não posso chamar ela? Sim. Porque muitas vezes o que a gente vê é que tem mulheres, sim, peleando por cargos, altos cargos, mas por algum motivo elas não chegam lá, né? Então, sim, isso perpassa muito da gente tentar se puxar uma outra para cima, né? E tentar se ajudar. Sem dúvida. Essa parte até também, né? Então, voltando para o quanto essa sociedade reflete, né? A mulher no esporte lá. Então, assim, a gravidez. E aí, se você for pensar, o que foi falado lá atrás que a mulher não podia jogar futebol é porque todo mundo acha que a gente tem que engravidar e tem que fazer só aquilo. E aí você não pode avançar na sua carreira, porque você vai ter um período. Então, assim, e tudo isso é uma construção que a gente precisa, enquanto essa geração, dar voz, discutir, verbalizar e mostrar que aquilo não se sustenta, entendeu? Porque senão a gente vai continuar com impedimentos, com barreiras, né? Com 3 vezes mais jornada de trabalho, recebendo menos. Então, eu acho que o momento também é muito oportuno para que a gente possa avançar nessa discussão e os homens tomem essa discussão como deles também, né? Porque isso acaba refletindo para eles também. Cria-se o que se espera do homem. Mas, assim, eu fico me perguntando, caramba, uma comissão técnica lá, 10 homens de um esporte feminino, será que eles não se perguntam por que aquilo? Será que, assim, será que não tem mulher? Será que não... Por que será que não tem? Então, precisa, sabe? Essa provocação precisa ser feita. Porque eu acho que a mudança vai ser junto. E aí não tem o eles e nós e eles, não. A gente vai ter que avançar juntos. Não vamos conseguir dar essa caminhada sem eles, homens,
fazendo essa reflexão e vendo, opa, tem alguma coisa errada que isso precisa melhorar. Claro, a gente precisa que eles façam essa reflexão e também tomem parte na nossa luta, porque eles eles são o maior número nos postos de comando. Então, eles também precisam fazer parte, eles também precisam entender que é importante eles olharem para a diversidade e quererem uma diversidade um pouco maior, né? Sim, sim. Então, bom, como última pergunta, então, a gente tem uns minutinhos ainda, a gente gostaria de saber, nós, como pesquisadoras, como cientistas, como nós podemos auxiliar nessa tua luta? Tanto para, a gente fala muito da área acadêmica, né, mas o que a gente pode fazer pelo esporte? Tem alguma ação efetiva? O que nós poderíamos fazer? Eu acredito muito nessa parceria e esses 4 anos ali que eu tive na federação foi muito pautado nessa aproximação dos estudos acadêmicos, né, das mestres, doutoras, porque o conhecimento, digamos assim, está aí. E aí também criou-se ao longo dos anos essa relação do esporte com a universidade, de que são coisas distintas e que vemos por perspectivas distintas e isso não se conversa, e pelo contrário, né? Então, assim, pensando especificamente agora aqui, falando no desenvolvimento do futebol feminino, então, quantas equipes não têm ainda a estrutura de um equipamento para fazer uma boa pré-temporada? E um laboratório de fisiologia de uma universidade tem, e tem alunos ali querendo estudar alguma coisa e ter números, né, a partir daquilo. Então, eu acho que, assim, precisa. E o futebol feminino, acho que ele, mais do que o masculino, ele está mais aberto para isso. E acho que o futebol feminino ele pode dar alguns exemplos de mudança. Então, assim, um outro ponto, né? Vamos estudar o efeito da idade relativa. No futebol masculino, isso tem muita pesquisa. No feminino tem pouco. Então, assim, e às vezes vai ser o trabalho de conclusão de curso de um graduando da educação física que quer falar sobre esse tema e ele pode ter acesso às informações de um clube, de uma federação. Então, eu vejo que tem muito caminho, né? A parte lá de nutrição. Então, assim, tanta coisa que precisa ser, o estágio ser feito ali, eu acho que o esporte ele pode ajudar muito. Então, assim, não é possível. Cada clube, cada um no município, num estado, tem universidade ali. Vamos olhar onde é que está, qual que é a mais próxima. Tentar se aproximar. Eu acredito que a gente também tem melhorado um pouco nesse sentido, mas eu acho que a gente pode melhorar muito mais, até pensando de uma forma mais Brasil, potência olímpica. Eu acho que a hora que essa aproximação das universidades, da academia, da ciência, ela tiver realmente ali acontecendo, a gente tem uma chance muito grande de evoluir enquanto país. Então, eu acredito muito na pedagogia do esporte, acredito muito na ciência, porque eu vivi isso, né? Eu sou a atleta que estava ali, que me formei ainda enquanto atleta, e muita coisa que eu aprendi na teoria, na prática, olha que legal. Aqui, então, assim, eu acho que tem que estar junto e acredito muito nisso. E aí, mais uma provocação aí para vocês. Acho que o futebol feminino ele está muito aberto para isso. Então, a gente, às vezes, fica tentando bater numa porta que não está tão aberta. O futebol feminino é uma porta que está aberta, sim, para as universidades, então que a gente possa cada vez mais se conectar. Bom saber que as breves experiências que a gente teve com pesquisa e jogadores de futebol, conversando com colegas, esse foi exatamente o relato que a gente teve. O feminino, ele parece mais aberto a participar de pesquisa, a participar das avaliações, a tentar algumas coisas diferentes. Então, isso é uma coisa muito positiva, né? Então, quem sabe daqui para frente a gente começa a explorar isso um pouquinho mais, até porque muitos trabalhos de pesquisa muitas vezes são feitos com o público masculino, por uma simples questão de porque é assim e vamos continuar fazendo assim. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir também. Tem que ter só homens no meu trabalho, chamo as mulheres também, sabe? Porque, metade do mundo é feminino, então a gente tem que pensar... Um pouquinho mais da metade. Pois então, né? Mais da metade do mundo é mulher, então a gente tem que pensar nesse público, sim, e tem que incluir eles cada vez mais. Aline, te agradeço imensamente pela tua participação, tá? Muito obrigada por ter encontrado um espacinho na tua agenda para nos atender aqui hoje. Muito bom te ouvir falando, certo? E, gostaria de dizer mais alguma coisa?
Não, acho que agradecer, obrigada aí, fico feliz de ter, que a gente tenha conseguido aqui fazer essa adaptação e vai poder entregar ali, me coloco à disposição, então se ficar mais alguma pergunta, depois vocês me mandam, eu faço questão de responder aí para... Muito obrigada, Aline. Então, encerramos a nossa palestra e, em seguida, nós vamos começar com a mesa redonda, exercício físico ao longo da vida. Até daqui a pouquinho.